E a mensagem na parte da manhã é: somos soldados. Mas todo soldado, ele tem um comando. Amém ou não amém? Amém ou não amém, querido? Soldado, ele não faz o que quer, ou faz? Não faz. Eu tenho aí 30 anos e acho que mais de 100 dias de militar. Eu não faço o que eu quero. Né? Desde os meus 17 para 18 anos, ingressei na carreira militar, né? E passei a minha vida toda como militar. Eu não conheço outro emprego, eu não sei fazer outra coisa. Eu, né, desde adolescente, jovem, fui militar. Aprendi a ser militar. E eu não faço o que eu quero, ainda hoje, como suboficial, não faço, não decido. Sempre tem alguém no comando, sempre tem alguém mandando. Então, o soldado, ele não faz o que quer, e na igreja também não. Se nós somos soldados de Cristo, somos soldados de um reino precioso, mas tem um general, amém ou não? Tem um Deus, tem o Senhor dos exércitos sobre a nossa vida, e quem é esse? O profeta Zacarias, ele fala isso, olha: por esse motivo anunciai diante de todo o povo, assim ordena Yahvé dos exércitos, ou Senhor dos exércitos, retornai a mim, e eu voltarei a vós, convoca o Senhor dos exércitos. Ele está falando para o povo, Zacarias falando para a nação de Israel, após o cativeiro, ele está falando: olha, anunciai a todo mundo aí, olha, fala para todo mundo, retornai a mim, eu sou o Senhor dos exércitos. O Senhor Deus, ele permitiu o povo ser levado do cativo, e o próprio Pai, o próprio Deus, os retira do cativeiro com mão forte e poderosa. Ele é o Senhor dos exércitos. Isso quer dizer o quê, querido? Tem mais de um exército, amém ou não amém? Tem. Tem mais de um exército. Tem exército celestial, tem. E tem os exércitos da igreja, sim ou não? Tem a gente. Somos soldados. No momento em que nós nos convertemos, no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus, esse negócio de ficar nos bastidores, essa questão da gente não querer ir para o fronte, não querer avançar, não querer brigar, querido, está fora. Porque nós nos alistamos no exército de Cristo. Falei, sou militar, tenho 30 anos e 100 dias. E hoje, se eu ainda quiser pedir baixa da Marinha, eu posso pedir baixa. Eu posso ir embora. Assim como você, se você não quiser servir o exército de Cristo, você pode ir embora. Você pode ir embora, você não precisa servir. Isso é uma questão voluntária. Mas uma vez em que eu me voluntariei a praticar, a fazer isso, eu tenho que obedecer às regras. Eu tenho que exercer aquilo que me foi chamado. Eu não posso agora, uma vez me voluntariei. Você aceitou Cristo por obrigação ou não? Não. Um anjo botou uma espada no seu pescoço e te trouxe aqui à força ou não? Não. Foi voluntário, sim ou não? Sim. Uma vez que eu me voluntariei a ser cristão, eu me voluntariei a fazer parte do exército de Cristo. Então, todo exército, querido, ele é voluntário. Nós somos voluntários. Nós fazemos por amor a Ele, nós estamos aqui por gratidão a Ele, mas fazemos parte de um exército. Posso ir embora? Posso. Posso perder as bênçãos, posso perder a salvação, posso fazer o que eu quiser. O bispo constantemente fala: Deus não nos obriga a nada. Mas o momento em que eu me alistei, o momento em que eu levantei a mãozinha, o momento em que eu confessei Cristo como Senhor e Salvador, eu automaticamente me alistei no seu exército. Queira você ou não, você se alistou. Você pode andar até escondido, você pode até fazer serviço burocrático, como tem muitos, mas você se alistou no exército. Somos todos soldados, queridos. Somos todos. Não existe esse mais ou menos ou não, mas somos soldados. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos soldados desse exército de Deus. A grande vantagem, nunca perder uma batalha. Olha que chique, querido. Nós fazemos parte de um exército que não é derrotado e nunca foi e nunca será derrotado. Você crê nisso ou não? Esse é o exército de Deus. Você já viu falar, você leu em alguma questão em que Deus perdeu alguma coisa? Deus falhou em alguma coisa? De maneira alguma. E nós fazemos parte desse exército. Nós fazemos parte desse exército celestial. Nós somos todos soldados. O Senhor dos exércitos,
é um dos títulos divinos atribuídos a Deus na Bíblia. Esse título vem do original hebraico Yahvé Sabaoth, que literalmente significa Deus dos exércitos ou Senhor dos exércitos. Soldados. O que é um soldado? Soldado é um homem que se alista, é voluntário. Nas fileiras do exército, o bispo serviu o exército, né? Antigamente existia o serviço obrigatório, mas se o cara desse um migué lá, ele dava um jeito, não servia. Então, né, quem já serviu aqui, eu, bispo, já serviu, Cristiano? Olha que coisa boa. Fábio, já serviu? Um joia. E aí, Robson? Não? É muito bom, querido. É muito bom. Servir é um negócio top. Então, todo soldado, ele é voluntário. Todo soldado. Ele se alista, como eu falei. Nós nos voluntariamos a ser cristãos. Nós nos voluntariamos a ser do exército de Cristo. Nós estamos aqui voluntariamente. Estamos. A hora que você quiser ir embora, você pode ir embora. Você pode sair, pode partir para outro exército, pode. Mas uma vez em que nós nos voluntariamos a esse exército, existe um general, querido. E nós devemos obediência a ele. Amém ou não? Devemos. Devemos obediência a ele. Todo exército, todo militar, todo quartel, existe um coronel, existe um general, um almirante, um brigadeiro, existe um. E no exército de Deus também é assim. Voluntariamente estamos aqui, por causa do seu grande amor por nós, mas é voluntário, e devemos obediência a esse general. Por que devemos obediência? É algo muito joia, né? Eu meditando, pedindo a Deus assim, quando o bispo mandou, e eu confesso, fiquei sem saber o que pregar. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Porque tem muita coisa para falar sobre o exército. E na terça-feira, a presbítera, a evangelista Cláudia, pregando, ela falou algo muito joia. Ela falou assim, olha, o exército, o reino de Deus, ele é organizado assim como o reino das trevas. E quando ela falou de organização, me veio à mente, eu havia ouvido um estudo sobre disciplina, e me veio à mente a disciplina. E a disciplina me lembrou a hierarquia. Quais são as bases institucionais das Forças Armadas? Você sabe? Acabei de falar. Hierarquia e disciplina. Todo soldado, ele se alista e entende e vive sobre essas duas bases, sobre essa base, sobre esses dois regimentos, essas duas mensagens fortes que é imposta no nosso coração desde quando a gente entra para a Força Armada. Hierarquia e disciplina. Existe isso no céu? E eu fiquei meditando, pensando, tem hierarquia no céu ou não? Tem ou não tem? Tem hierarquia. Tem arcanjos, tem serafins, tem querubins, tem seres celestiais, tem hierarquia. A gente sabe muito claramente, a gente viu muito claramente quando, a Cláudia também falou aqui na terça-feira, quando Daniel ora e Gabriel vem, o anjo, vem entregar a mensagem para Daniel e ele guerreia contra o príncipe da Pérsia, ele não consegue passar, ele volta e Miguel, o arcanjo, volta, vem com ele para guerrear. E o arcanjo Miguel, então, impõe derrota ao príncipe da Pérsia e Gabriel consegue levar a mensagem para Daniel. Então, tem hierarquia. Tem hierarquia. Tem hierarquia em tudo. Tem hierarquia na sua casa, não? Tem ou não tem, querido? Ou você faz o que quer lá? Tem hierarquia. Tem hierarquia na igreja, sim ou não? Tem. Culto começa a qualquer hora, a gente faz qualquer coisa. Olha o bispão aqui. Não é, querido, tem a pastora, tem o bispo. Tem hierarquia em tudo. Você faz o que quer no seu trabalho? Não, tem hierarquia. E para nós soldados, isso é um agravante para nós soldados. Amém? Já te incluí nesse negócio aí. Nós soldados, é um agravante. A hierarquia é muito sério, para nós é muito sério. Não podemos quebrar a hierarquia de maneira alguma. E tem a disciplina, que é algo muito precioso. E a disciplina, eu queria falar dela de duas maneiras, são dois modos, dois entendimentos que tem a disciplina.
tem a disciplina de matéria, mas não vou entrar nesse, aquilo que a gente estuda, mas a disciplina em obedecer e a disciplina em ser constante. É sério esse negócio. É sério. Tem gente que até obedece, mas é inconstante nos seus afazeres. É inconstante quando se fala alguma coisa, ora está bem, ora está mal, ora está legal. Você conhece crente assim, não? Não é? Ora está legal, ora está mais ou menos, ora não sei o quê. Isso é inconstância. Isso é falta de disciplina. É forte, querido. É forte. Hierarquia. Quando eu entrei para as Forças Armadas, é muito joia. Muito joia. Me deram 2 direitos, pastora. Quando eu entrei nas Forças Armadas, me deram 2 direitos. O primeiro é não ter direito. E o segundo é não reclamar do direito que eu não tinha. E até hoje é assim. Entendi, manda quem pode. Hierarquia é assim. Manda quem pode. Isso é hierarquia. Alguém tem... Senhora? Obedece quem tem juízo, é disciplina. Hierarquia, manda quem pode. Disciplina, obedece quem tem juízo. Assim funciona o reino dos céus. Assim funciona todo o exército, todo ele. Seja ele nacional aqui do Brasil, seja ele americano, seja ele de Israel, seja ele de onde for. E no reino celestial também é assim. Existe uma hierarquia, existe uma disciplina para que possamos o quê? Combater, querido. Tudo isso é para combater. Tudo isso é para que vá bem dentro do exército. Para que tudo venha a ser correto. Para que possamos alcançar vitórias. Para que possamos ir mais longe. Assim, no exército, na marinha, na aeronáutica, na polícia, ninguém faz o que quer, em canto nenhum, em hora nenhuma. Existe uma disciplina rígida. Eu lembro que quando eu entrei, a Alvorada, nome lindo, A Alvorada, 5 horas da manhã, em meia hora, que eu acho que era isso, entraram 555 alunos numa escola, e tinham, se eu não me engano, umas 12 pias. Em meia hora, todos nós tínhamos que ter feito barba, escovado os dentes, arrumado cama e estar formado. 555 alunos. Acho que tinham 12 biquinhas lá para a gente fazer isso tudo. Em meia hora. E ainda tinha um menino lá do tarol, que ele ficava com aquele tarol até estourar o tempo e a gente estar formado. Meia hora, 5h30 tínhamos que estar todos formados. Cabelo cortado, eu lembro quando eu cheguei, a primeira coisa que o cara fez, ele falou assim, não tem como fazer penteado aqui, meu filho. Então ele raspou minha cabeça, passou a 1, eu acho. Ficou uma coisa, pensa num negócio sensacional. Me alistei. Eu fiz uma prova, mas eu era voluntário. Rasparam minha cabeça, Já não tem muito cabelo, pensa na agonia. Mas é assim que funciona o exército, a marinha. E quem manda nesse exército celestial é Deus. No nosso exército aqui da igreja é o Senhor. Mas Ele usa autoridades a qual Ele institui para que Ele venha governar a igreja do Senhor. Temos o bispo Zé Elias, o conselho superior, temos os nossos pastores, temos evangelistas, temos presbíteros, mas todos guiados pelo general dos exércitos. Todos nós. Então, hierarquia é o quê? Que é hierarquia? É a ordenada distribuição dos poderes com subordinação sucessiva de uns aos outros. É uma série contínua de graus ou escalões em ordem crescente ou decrescente, podendo se estabelecer tanto uma hierarquia urbana, militar, eclesiástica. A hierarquia é uma ordenação contínua de autoridade que estabelece os níveis de poder e importância, de forma que a posição inferior é sempre subordinada às posições superiores. Resumindo, manda quem pode. Existe um grau. Abra comigo 1 Samuel 13, 9. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9. A hierarquia ela é dada por poder, níveis de poder, a importância de cada um, de acordo com a sua posição inferior ou superior. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 9, diz a palavra do Senhor.
Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para holocaustos e as ofertas de paz e comunhão, e ele mesmo ofereceu o holocausto. O que havia aqui nesse contexto? Saul foi guerrear, tinha uma guerra para ele combater, ele rei, ele líder do exército de Israel. Samuel fala para ele: olha, espera que daqui a 7 dias eu chego, daqui a 7 dias eu vou estar com você, vou promover o holocausto para que você possa guerrear. Enquanto isso não acontecesse, Saul não poderia fazer nada. Passados 7 dias, e Saul fica meio angustiado, fica ansioso. O exército começa a ir embora. Isso é algo que me deixa preocupado, porque o exército é espelho do seu comandante. Sabia disso? O exército é espelho do seu comandante. Eu lembro que quando a gente chegou aqui, eu falo isso, nós orávamos, mas não orávamos tanto. Hoje nós oramos muito mais. É não, Renata? Muito mais. Nós líamos a Bíblia? Sim, sempre li a Bíblia, mas hoje eu leio muito mais. Por quê? É o espelho, querido. Tenho aqui, ó, os espelhos. São os meus comandantes aqui. Então o exército de Israel naquele momento começa a ir embora. Isso me preocupa, porque eu olhando fico triste. Eles não enxergavam a liderança de Saul. Como é que o exército vai embora se o rei está ficando? Se o rei está e o exército está indo embora, não há liderança. Não há quem mande. Tanta preocupação que ele promove holocausto. É forte isso. Por quê? Ele quebra a hierarquia. Ele, sendo rei, ele não tinha autoridade para promover um holocausto. Quem era superior ao rei? O sacerdote. Sim ou não? Sim. O sacerdote Samuel estava sobre a vida do rei. Quem ungiu Saul? Foi ele mesmo ou foi quem? Foi Samuel, o sacerdote, o profeta. Foi ele quem ungiu Davi também. Foi ele quem ungiu Saul. E diz lá Melquisedeque: o maior abençoa o menor. Hierarquia é isso. Tem um maior sobre a minha vida, tenho alguém sobre a minha vida, tenho uma autoridade sobre a minha vida, eu tenho uma autoridade estabelecida por Deus, eu tenho talentos que Deus me deu, e é até ali que eu posso ir. E Saul, ele quebra essa hierarquia, e quando ele quebra essa hierarquia, ele arruma um problema muito sério para ele. Quando ele quebra a hierarquia, quando ele promove algo que ele não poderia fazer, quando ele faz algo que ele não tinha autoridade para fazer, ele arruma um problema sério para ele. E assim somos nós. A hierarquia, quando nós colocamos a nossa mão aonde não é para nós colocarmos, querido, a gente arruma problema. O bispo incessantemente vem nos ensinando: querido, não adianta você querer brigar com potestade, não adianta você querer impor alguma potestade, a principados, perdão. Você quer brigar com principados, você quer ralhar com principados, você quer dar ordem a principados do mal, e não adianta. Nós não temos autoridade e poder para isso. Quem é que pode? Deus. Ele pode. Então o que eu faço? Eu clamo ao Senhor dos exércitos, eu peço a Ele: Senhor, dissipa, envia, como nós oramos aqui, temos orado, envia um anjo mais valente, envia o Miguel do Brasil, envia um anjo do Brasil, envia um guerreiro mais valente que esses principados, mas eu não posso, eu não tenho autoridade. Então, quando a pessoa foge esse entendimento, ela começa a brigar com alguém que é mais forte que ela perde a luta. Perde a luta, é um problema sério. Aí é um problema sério. Não tem autoridade para isso, não tem poder para isso, quebra-se uma hierarquia e arruma problema para a vida. Arruma problema para a vida. Quando o bispo e a pastora vão viajar ou vão para outro lugar, eu sei até onde eu posso fazer, querido, eu sei. Eu sei até onde eu posso ir. Quando surge algum assunto em que foge a minha autoridade, vou ligar para os universitários. Ligo para o bispo e ligo para a pastora. Sem problema nenhum. O que eu não posso é tomar uma posição em que eu não tenho autoridade para tomar. Porque aí a responsabilidade é minha. Arruma um problema para mim. Aí o bispo volta: filho, quem mandou fazer? Fui eu. Não podia. E aí?
hierarquia não se quebra, em nome do Senhor Jesus. Tem hierarquia na diaconia, sim ou não? Tem. Tem hierarquia. E eu acho muito jóia, porque quando alguém vem falar comigo, mas a diaconia não sei o que foi, já procurou o Fernando e a Raíssa? Eles são os líderes. Eles são os líderes, tem que falar com eles. Mas você não é evangelista? Sim, mas eles são os líderes. Se eles não resolverem, aí sobe a escalinha, sobe a escada. Mas o primeiro tem que ser falado com eles, e isso é muito importante a igreja entender isso. Eu costumo dizer, e para mim é uma coisa que eu entendo como verdade, a democracia é algo sensacional, mas se nós não tomarmos cuidado, ela estraga a nossa mente. Estraga a nossa mente a democracia. Porque a gente acha que pode fazer o que quer, a hora que quiser, quando quiser, como quiser, a hora com quem quiser, e a gente pode fazer tudo porque é democracia. E não é assim. No reino de Deus, principalmente, não é assim. Existe uma hierarquia e quando ela é quebrada, nós vimos aqui biblicamente, Saul arrumou um problema grande para ele, porque ele quebrou uma hierarquia, ele fez algo ao qual ele não tinha autoridade e poder para realizar. Ele arrumou um problema com Deus. Só com Deus. Só com Deus, querido. Fosse comigo, fosse com Samuel, fosse com o diabo, Deus resolveria. Mas ele arrumou um problema com Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, soldado, respeita a hierarquia. Amém ou não amém? Amém, querido? Soldado respeita o que mais? Disciplina. Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas que são estabelecidas por determinado grupo. Também pode se referir ao cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. Obedece quem tem juízo. Abra comigo Josué capítulo 7, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelitas e perseguiram todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Shevarim, pedreiras, e na descida os derrotaram. Diante disto, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. Você lembra o motivo disso aqui? Você que leu a Bíblia, lembra? Quando Deus fala para o exército de Israel sitiar Jericó, invadir Jericó, olha, não pegue nada de lá, não façam nada, destruam tudo, não peguem nada que seja maldito. E o que Acã faz? Acã pega algo que Deus não mandou pegar. Acã leva para sua tenda o que Deus chama de maldito. Aquilo que Deus havia dado um direcionamento, uma determinação ao seu exército, e era claramente uma batalha. Ao seu exército ele fala assim: não pegue nada de lá, não pegue nada de Jericó, não faça nada, destrua tudo. Não pegue nada que for maldito, e Acã leva para sua tenda. A próxima batalha contra uma cidade chamada Ai, pequena. Os espias vão espiar, vão ver e falam assim: olha, precisa de muita gente não, 3.000 pessoas lá, a gente faz a festa com a cidade. Mas por causa da desobediência de um soldado, olha o que acarretou a uma batalha. Eu tinha um amigo, Pedrão, camarada desse tamanho aqui, grande. Ele fez coisa que, subindo corda que eu nunca tinha visto ao vivo. Ele subia em corda com as pernas no ângulo de 90 graus. O camarada era, assim, combatente. Se uma autoridade, seja um mais antigo, o chamasse, ele já chegava a fazer 10 flexões só para esquentar o corpo. O sonho dele era ser mergulhador de combate. O sonho dele. Preparo físico não faltava. Tinha em excesso. Era um menino de Deus. Mas ele tinha um problema. Ele era afobado. Ele tinha dificuldade em respeitar regras. Menino assim, combatente. E um amigo meu que era
Mergulhador de combate falou assim: o Pedro já fez 2 ou 3 testes e ele não passa para mergulhador de combate, que é a tropa de elite da Marinha. Ele não passa, porque ele não consegue obedecer na íntegra. Ele quer fazer aquilo que vem no coração dele. A gente recebe uma ordem de ficar acampado, quieto, por horas agachado, e ele não resiste, ele tem que combater, ele tem que avançar, ele tem que dar tiro, e está errado. E está errado. Se Deus manda parar, para. Se Deus manda ficar, fica. Se Deus manda avançar, avança. Se Deus manda recuar, recua. Se Deus manda não leva nada, não pega nada, não pega nada. Não faça nada, não faça nada. Porque uma vez em que há uma desobediência, uma desobediência à disciplina, ao que Deus havia determinado, arruma problema. Casais, quando um homem ou a mulher falha, arruma um problema, desobedece à lei de Deus, arruma problema só para ele ou para a casa toda? Para a casa toda. Arruma problema para a família. Um diácono, quando erra, quando falha, ele arruma problema só para ele, ou a gente fala: a diaconia falhou. A diaconia falhou. E assim somos nós, soldados de Cristo. Se nós falharmos numa missão, se nós não estivermos atentos à disciplina, é um problema sério para nós, é para a igreja. Deus assim permitiu que uma pequena cidade imprimisse uma derrota vergonhosa ao exército poderosíssimo, ao exército de Israel, a qual tem o Senhor Deus como general. Imprimiu uma derrota e 36 pessoas foram mortas, 36 combatentes foram mortos. E ainda os que ficaram como? Com medo. Querido. A desobediência, a indisciplina leva a tropa, quando for derrotada, ao medo. Acontece. Pô, mas a gente tem Deus. Já passou isso contigo? Mas eu tenho o Senhor. Como é que aconteceu isso na minha vida? Como é que aconteceu isso? Se eu tenho Deus? Indisciplina, querido. A disciplina para um soldado é muito importante. A disciplina para um soldado. E eu lembro, a gente corta cabelo, faz barba, uniforme. Eu vou falar um pouco sobre o uniforme, a farda. A disciplina, se não houver disciplina, exército nenhum ganha batalha. Nenhum. Deus permitiu aqui o exército de Israel perder essa batalha e mostrar para o povo: olha, vocês me desobedeceram, vocês não cumpriram aquilo em que eu mandei fazer. E Deus permite, então. Saul acontece a mesma coisa. Saul perde o reinado por causa de quê? Indisciplina. Indisciplina. E é sério, querido, para a nossa vida. A gente tem que ter muito cuidado com a indisciplina. Muito cuidado. Seja onde nós estivermos, seja o nosso emprego, no meio secular, seja na igreja, a disciplina faz muito importante, é muito importante. Aprendermos a obedecer na íntegra o que nos é determinado, nos traz vitória. Traz vitória, querido. Traz vitória. Conversando, eu e Vitor conversando, aí o Vitão falou assim: não, o bispo mandou fazer assim, assensado. Eu falei: joia, Douglas, eu vou fazer. Ele está mandando, eu sei que eu vou ganhar vitória, vou ter vitória, eu vou obedecer. Ele conversando comigo. E é assim mesmo. Eu penso que é assim mesmo. Recebi uma direção do bispo, vou fazer. Vou lá, vou praticar, vou fazer. Porque eu sei que vai ter vitória. A obediência que traz a bênção. Não é isso que a palavra diz? A obediência antecede a bênção? Vem. Obedecer nos faz ser abençoados, assim como a indisciplina, a desobediência, e a qual o próprio Senhor Deus fala para Saul: olha, a rebelião é como pecado de feitiçaria. A indisciplina, a desobediência, a rebelião é como pecado de feitiçaria. Eu estou dentro da IPV, tem as regras da IPV, não, mas eu não concordo, tem que ser desse jeito. Não, então vai para outra denominação, Porque tem as regras da IPV.
tem as normas da IPV, tem o jeito de pensar da IPV. É o nosso jeito, certo, errado, é o que Deus deu para a IPV. Deus deu para a Batista, aí a pessoa quer estar lá na Batista e quer ser assembleano, vai arrumar problema para a vida dela. Vai arrumar problema, quer ser batista dentro da Assembleia de Deus, vai arrumar problema, vai entrar em desobediência. E arruma problema. Aí a vida não cresce, a vida não progride, não tem vitória, não alcança. Por quê? Porque está em desobediência inconstante. Aí é um problema sério. Indisciplina. E tem a indisciplina que é da inconstância. A pessoa não consegue ser constante. A pessoa, ela não... A disciplina também é manter, ainda que está... Manter a disciplina ainda pode estar relacionado com o ato de ser constante, ou seja, se dedicar no cumprimento de determinada tarefa para o alcance de objetivo final. Ser constante. Abra comigo Tiago, capítulo 1, versículo 6. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crer com reservas é semelhante à onda do mar agitada e levada pelos ventos. Versículo 7. Não imagina tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Olha que coisa forte o apóstolo Tiago, o irmão do Senhor Jesus, fala. Olha, se você pedir, está falando de sabedoria, se você pedir a Deus, peça com fé. Peça com fé que você vai receber. Agora, se você for vacilante, se você for inconstante, não vai receber nada. A pessoa que não é constante, a pessoa que é vacilante, ela não recebe nada. Palavra de Deus. Palavra do Senhor. Soldado inconstante não alcança a vitória, fica marchando no mesmo lugar. Você que já foi, já serviu, existe uma ordem chamada marca-passo. É uma ordem dada a nós. Nós podemos marchar, para frente, normal, e a Marinha, a única força que sai com o pé esquerdo na hora de marchar, todos os outros saem com o pé direito. Eu não sei porque que a Marinha fez isso. Quando a gente vai desfilar em 7 de setembro, é um tumulto só, está todo mundo com o bumbo no pé direito e a Marinha no pé esquerdo. Aí, quando isso aconteceu no nosso desfile, quando a banda do Exército entrou, a gente perdeu o passo, foi uma coisa horrível, porque estava todo mundo com o pé direito e a Marinha com o pé esquerdo, e ficou um negócio, aí todo mundo fica acertando o passo, para lá. Aí a gente dá um pulinho. Quando eu ando com Carla fica rindo. Às vezes eu e a Carla estamos andando de passo errado, aí eu dou um pulinho, acerto o passo com ela, a gente vai andando. Mas então tem o marcar passo, tem o ordinário marcha, que você sai para marchar, vai avante, vai fazer o que tem que ser feito, ou marcar passo. Você fica ali, o tempo todo, querido, marcando passo. Não vai a lugar nenhum, não alcança nada, não faz nada, não é bonito, é cansativo e ficou parado no mesmo lugar. Pessoa inconstante, está marcando passo, o tempo todo, está ali parado. Só fazendo buraco no chão, gastando solado de sapato. Por quê? Porque está marcando o passo, querido. Está parado no tempo, é inconstante. Ora está bem, ora está mal, ora está mais ou menos, ora não sei o quê, ora não sei de onde, ora não dá, ora eu posso, ora eu não posso. Não. O que o Senhor Deus falou para Moisés quando eles estavam de frente para o Mar Vermelho? Moisés, mande o povo que marque passo. Foi isso, não? Mande o povo que marche. É para frente. É para frente, querido. Se marcar passo, se for indisciplinado na questão de ser inconstante, vai ficar marcando passo a vida toda ali, 60 anos na igreja. Está ali. Aí você vai ver, está um buraco em volta do camarada, tanto que ele pisou. Já está enterrado, dona Zora? Deus mandou marchar, querido. Deus mandou avançar. O exército dele avança, o exército dele vai para frente, o exército dele marcha. Em nome do Senhor Jesus, não seja inconstante. Não seja inconstante. É fácil? Para ninguém.
para ninguém. Para ninguém. Mas a inconstância, segundo a palavra de Deus, não faz a gente receber nada do Senhor. Não nos deixa receber nada de Deus. Ficamos marcando o passo. E pensa numa coisa cansativa. Eu vou falar para você, como militar, é marcar passo, querido. Porque quando você anda, você movimenta um monte de coisa, você está marchando, você está para frente. Agora você ficar ali, ó, o tempo todo, é ruim demais, querido. Em nome do Senhor Jesus, ouça a palavra do Senhor, marche, avança para o mar vermelho, não seja inconstante como as ondas do mar, mas vai avante, não fique sendo indisciplinado nessa questão. Se tem algo a fazer, faça. Tem gente que começa a ler um livro e não termina. Tem gente que começa não sei o que e não termina. Tem gente que entra no serviço e não fica. Tem gente que entra no ministério e não fica até o final. Vai para outro ministério. Daqui a pouco tem outro ministério. Aí está igual, né, antigamente aí, que o cara participava de tudo que era ministério nos governos. Inconstante. Não vai até o final, não fica até o final, não está junto até o final. E isso tem que ser feito porque é um propósito final. Isso é disciplina. É ir até o final. Paulo ensinou isso muito claramente. Olha, combati o bom combate, guardei a carreira, guardei a fé, até onde? O final. Não ser inconstante. Isso é disciplina. Na minha turma entraram 555 alunos. Como eu falei, em um ano, 163 foram embora. Em um ano, 163 foram embora. Não conseguiram ficar. Não estou julgando a questão, né? Tem uns que saíram porque não gostaram da carreira militar. Joia, tem uns que saíram por serem inconstantes. Hoje, na minha turma, se tiver a metade, é muito. Quando a gente foi a cabo, de marinheiro para cabo, a minha turma já tinha aí pelo menos somente uns 300. E volto a falar, não era só porque não queria ser militar, joia. A gente, né, todo mundo é obrigado a ser militar. Mas a maioria era por ser inconstante, por não aguentar uma carreira militar. Não aguentar a disciplina militar, não aguentar uma hierarquia militar. E no reino de Deus, eu volto a falar, não tem como a gente fugir disso. Não tem como. Não existe outra maneira de servir o exército de Deus se não for dentro da hierarquia. Deus é o Senhor, é Ele quem manda. Ele tem os seus ajudadores aqui, tem lá os seus combatentes superiores aqui na terra, tem uma lei determinada. Que lei é essa? A Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus, querido, é a lei dele. E obedecer a palavra de Deus é demasiadamente importante. Uma coisa a mais em que me levou a falar sobre o soldado. Abra comigo 2 Samuel, capítulo 11, versículo 11, bem rapidinho. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 11, fala sobre lealdade. Eu confesso a você que é um dos capítulos e versículos que muito me constrange. Urias prontamente respondeu a Davi: a arca da aliança, o exército de Israel e de Judá repousam em tendas. Meu comandante Joabe, ó meu rei, e os oficiais do meu senhor estão acampados ao relento. Como poderia eu ir tranquilamente para casa comer e beber e me deitar com minha mulher? Por tua vida e por tua honra não cometerei tal deslealdade. A gente sabe aqui dessa questão. Davi manda chamar Urias por causa de Batseba. Traz Urias do fronte da batalha, porque Davi havia cometido uma loucura. E para Davi tentar consertar a loucura dele, ele manda Urias ir para casa. E Urias dorme em frente ao palácio. No outro dia, quando se abre, Urias está dormindo de frente ao palácio, no portão do palácio. Urias não vai para casa.
E pergunta-se para ele, por que você não foi para casa? Por que você não foi se deitar com sua esposa, ter um dia de tranquilidade? Aí ele fala assim, eu não poderia fazer isso. O meu exército, o exército do rei, o exército de Israel, de Judá, estão dormindo em tendas, estão lá no fronte da batalha, estão combatendo. O meu comandante, Joabe, está lá combatendo, está guerreando. Como poderia eu ir para minha casa e deitar com a minha mulher, comer e beber, como se nada tivesse acontecendo? Isso é muito constrangedor para um soldado. Eu olho essa atitude de Urias, para mim é sensacional. Um soldado em que vê o povo orando, o soldado de Cristo que vê o povo orando, intercedendo, lutando, tentando avançar e está em casa tranquilão. Como se nada tivesse acontecendo. Como se nada tivesse vivendo. Não intercede, não discipula, não ajuda, não participa de uma célula, como se nada tivesse acontecendo. Vivendo dentro de uma vida de hierarquia e disciplina, numa vida de soldado, e agir conforme não existisse uma guerra, querido. Isso é loucura para um soldado. Isso é loucura para um soldado. Existe uma guerra espiritual, sim ou não? Ou você acha que está tudo tranquilão no reino celestial? Reino celestial. Você acha que está tranquilo mesmo? Você acha que não tem guerra? Tem. Constante, pela minha vida e pela sua vida. Constante, o tempo todo, sem cessar. Anjo não dorme. O inferno também não. Mas o momento em que nós estamos acordados, em termos esse entendimento, em nome de Jesus, querido, fazer parte. O soldado Urias, ele fala, olha, se eu cometo tal atitude, se eu pratico tal atitude, isso seria deslealdade, eu seria desleal. Eu estaria faltando com lealdade com o Senhor, falou para o rei, falou para Davi. Eu estaria falhando de lealdade com o Senhor, com o meu comandante, com o exército de Israel. Eu seria desleal. Então eu não cometerei tal atitude. Em nome do Senhor Jesus, querido, ora. A nossa guerra a gente ora. Eu aprendi isso com os nossos pastores. A gente tem que orar. A nossa guerra, ela não é natural, ela é espiritual. E como se vence essa guerra? Orando, clamando, jejuando, pedindo, insistindo com Deus, porque Ele pode resolver. Agora, se eu fico passivo a isso tudo, aí eu estou sendo desleal com o meu exército. Foi o que o soldado Urias falou. A minha igreja está orando, a minha igreja está intercedendo, a minha igreja está jejuando, e eu estou tranquilão, zen, agindo como se nada tivesse acontecendo. Isso é deslealdade. Para encerrar, todo soldado, ele usa farda. Amém ou não? Todo soldado, ele usa farda. E qual é a nossa? Efésios 6. Tem para onde correr. Abra comigo Efésios 6, versículo 11 e o 13. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 13. Por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente o dia mau, e havendo batalhado até o final, permaneceis inabaláveis sem retroceder. Isso é muito forte. Exército de Deus, o apóstolo Paulo ele fala, olha, se veste de uma armadura. Que armadura é essa? Uma armadura de Deus. Se você vê um camarada de branco andando na rua, né, uniformizado de branco, você vai falar o quê? Camarada da Marinha. Vê lá o cara do Exército, você reconhece. Sabe quem é? Do Exército, da Aeronáutica, da Polícia, é bombeiro. A gente reconhece pela farda. Pela farda a gente sabe quem é o cara. Que força ele serve. Pela farda. Não, o camarada ali é bombeiro. Aquele cara ali é do Exército, aquele é da Aeronáutica. Né? O de branco ali é Marinha.
E no mundo espiritual também é assim. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus, porque senão fica fácil o inimigo arrebentar com a pessoa. Ele fala, olha, é necessário, ele narra, né, Paulo fala, e olha, por esse motivo, se veste da armadura de Deus, porque vai ter dia mal, você vai ter que batalhar, você vai ter que guerrear, você vai ter que insistir, por quê? Para permanecer fiel, inabalável, para que você possa alcançar a vitória, mas tem que estar revestido da armadura de Deus, tem que estar revestido. Nós precisamos, em nome do Senhor Jesus, se nós somos soldados de Cristo, se nós somos soldados de Deus, o Senhor, o general dos exércitos, o Deus do Senhor dos céus, é o meu Senhor, é o meu general, eu tenho que estar revestido da armadura dele. Eu tenho que usar a farda que ele me deu. Eu tenho que usar a farda. Para quê? Para combater o dia mal. Aqui o versículo 11 diz que é dessa maneira, revestido com essa farda, revestido com essa armadura, é que eu consigo resistir o diabo. O apóstolo Tiago, ele fala, olha, resistir o diabo. Ele fala, né, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Como eu resisto o diabo? O apóstolo Paulo fala, usando uma farda, usando uma armadura, porque só assim eu consigo resistir ao diabo. Tem crente brigando com o diabo, sem a armadura de Deus, se achando valente, se achando cara, e está sendo aí massacrado. E o apóstolo Paulo, então, ele fala como é a armadura do Senhor. Precisamos, querido. Vamos colocar de pé. Precisamos. Soldado, seja de onde for, a base dela, a base é hierarquia e disciplina. Um soldado, ele tem que ser leal ao seu exército. Tem que ser leal. Um soldado, ele tem que vestir a armadura da força que ele está servindo. É crime eu pegar uma farda do exército e usar. É crime. É crime. Você sabia que é crime usar a farda sem ser militar? É crime. É crime. E não é só a farda, é qualquer item da farda. Né? Qualquer item da farda. Se pegar uma pessoa civil e ela botar uma calça do exército sem ela ser do exército, é crime. É crime. Então o Senhor Deus, ele usa o apóstolo Paulo e fala, olha, reveste esse povo, fala com esse povo, porque esse povo tem que estar vestido com uma farda celestial, tem que estar com uma armadura celestial para poder combater. Para poder combater. Se não tiver vestido direito, não consegue resistir ao dia mal, não consegue resistir ao diabo. Não consegue. O senhor quer falar, pai? Não? Pai tá espirrando hoje. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus, vamos entender. A mensagem foi o bispo que mandou, e eu fui só lembrando, né, Deus foi lembrando da minha vida, do que é ser militar, e não difere muita coisa. Aqui eu combato com armas naturais, né? Sou militar, há 30 anos jurei a defender a minha nação e não nego isso de maneira alguma. A Carla não gosta que eu fale, mas eu não nego, querido, Deus me livre e guarde, se houver uma guerra e eu ainda estiver nativa, tenha certeza que eu vou na guerra por você, querido, tenha certeza. Eu quero o meu navio, vamos embora. Não estou brincando. Senhora? Eu não estou brincando, querido. Há 30 anos atrás eu fiz esse juramento, com o braço estendido para aquela bandeira. E nós, soldados de Cristo, também por amor a Cristo, voluntariamente obedecer a Ele e não retroceder. Diz o escritor em Hebreus que Deus não se agrada daquele que retrocede. Soldado, ele marcha. Soldado, ele vai para avante.
a gente não marcha para trás, querido. Não existe marchar para trás. Não existe retroceder para a gente. Não existe. Marcar passo é perder tempo. É marchar. Revestir da armadura de Deus. E como diz o nosso bispo, partir para dentro. Partir para dentro. Pai, queremos te louvar nessa manhã, te agradecer e engrandecer o teu santo e lindo nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque tu és o nosso general. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Yahvé Sabaú. Tu és